Vamos começar, então, com a nossa primeira entrevista. Já vou chamando a Benedita da Silva, deputada federal, mulher negra, candidata à Prefeitura do Rio de Janeiro. E antes de abrir essa entrevista, Benedita, já com você aqui, eu quero deixar registrada a nossa solidariedade, o repúdio da TVT ao ataque sofrido por você essa semana. Só lembrando que aconteceu, para quem não acompanhou, o presidente da Fundação Palmares retirou o nome da Benedita da lista de personalidades negras da Fundação. A Benedita, inclusive, depois desse episódio, vem sendo atacada de forma racista nas redes sociais. Então, fica aqui registrado todo o nosso repúdio e a nossa solidariedade com você, Benedita. Vamos agora para a nossa conversa. Deixa eu te dar um oi antes. Tudo bem com você, Benedita? Tudo bem, Thalita. É um prazer poder estar falando com vocês aí, falando também com o Cosmo. É um prazer enorme. Muito obrigada pela solidariedade que nós temos recebido nesses dias. É um prazer enorme te receber aqui com a gente, Benedita. Eu queria começar conversando com você sobre essa decisão do STF na sexta-feira. O Supremo decidiu que partidos políticos são obrigados a incentivar as candidaturas de homens e mulheres negras já a partir da campanha desse ano. Ou seja, os partidos precisam dividir dinheiro e tempo, respeitando a proporção de candidatos negros e brancos. Essa tinha sido, inclusive, uma decisão do TSE após uma consulta que foi apresentada pela senhora, pela deputada Benedita da Silva. Tem um detalhe bastante interessante nessa decisão do Supremo. Antes de discriminar as verbas por raça, os partidos devem fazer a divisão dos valores por gênero, ou seja, priorizando as candidaturas femininas. Benedita, deputada, trata-se de uma conquista que pode mudar a cara das eleições desse ano, você acredita? Com certeza, Thalita. Nós sabemos da dificuldade que a população negra tem em ter uma participação política mais profunda. As campanhas tornaram-se campanhas muito caras, campanhas inacessíveis para muitas das pessoas que querem iniciar essa sua vida política, sua trajetória política. São lideranças advindas de movimentos sociais, né, de grandes lutas, e encontram realmente dificuldade. E nós, é bom que se diga, Thalita, para que as pessoas possam entender que essa medida tomada, ela faz parte de uma série já, de ações que foram implementadas, tanto pelos movimentos, né, movimento negro da sociedade brasileira, mas também de iniciativa parlamentar, desde a Constituinte, que nós trabalhamos essa questão. E tivemos, então, o Estatuto da Igualdade Racial, que não contemplou também. Nós, depois do Estatuto da Igualdade Racial, nós tivemos a vitória da conquista dos 30% para as mulheres. Mas quando nós fizemos esse recorte racial, nós encontramos dificuldades. Nós temos vários projetos que não passaram. Então, diante disso, nós entendíamos de que, se havia 30% para as mulheres, deveria haver uma proporcionalidade para as mulheres negras. E se havia também para os demais candidatos, deveria ter também para os candidatos e candidatas, né, negros. E assim fizemos, né, através dessa consulta, mediante o fato da Câmara não ter, na reforma eleitoral, absorvido a demanda que nós tínhamos colocado. Então, foi um entendimento, primeiro, do TSE, e que nos beneficiou nesse sentido. Cabendo, até na época, nós fizemos esse comentário, de que se houvesse uma vontade política dos partidos, não precisaríamos esperar para 2022, como for a primeira decisão tomada. Mas nós continuamos fazendo pressão, evidente, né, enquanto sociedade civil, e eu presto minha homenagem aos demais movimentos, MNU e outros, na pessoa do Frei Davi, da Educafro, porque a Educafro ela vive constantemente na Câmara e no Senado, trazendo para a gente apoio nas nossas iniciativas. Então, diante desse fato, né,
nós fizemos essa pressão e conseguimos. Agora, caberá aos partidos políticos essa proporcionalidade. Creio até que os partidos de esquerda, né, como o PT, que já tinha essa política, e outros partidos de esquerda, não encontraram nenhuma dificuldade, independentemente das decisões que estavam sendo tomadas do ponto de vista legal, né? Mas outros partidos ainda têm dificuldades. Eles apelaram, fizeram uma pressão tremenda. A pressão foi tão grande que, no primeiro momento, cogitava-se para 2022. Mas conseguimos, com uma nova pressão, que este ano as candidaturas de negras e negros, né, dentro da proporcionalidade, vão aparecer nas telinhas. Vão poder, não só dos recursos, mas de aparecer na telinha, das pessoas, as pessoas saberem realmente que nós temos o Brasil disputando candidaturas municipais, que são negros, brancos, indígenas, homens, mulheres. Deputada, a senhora tocou num ponto muito importante que, ao longo dos anos, não se percebe, a gente percebe que fica nítido. Quando a gente vai para propaganda política na televisão, de ver um número tão escasso de candidatos negros e negras no espaço publicitário, divulgando suas candidaturas aos cargos majoritários, seja nas prefeituras, governo do estado, até a presidência da República, Senado, enfim. E aí, nós somos um país, literalmente, maioria negra, e isso fica totalmente o inverso quando a gente olha para o parlamento, que não conseguimos enxergar essa mesma proporcionalidade. A senhora acha que agora, com essa decisão, é possível lutar com um pouco mais de igualdade e paridade para que a gente tenha mais representantes negros eleitos em todo o país? É mais um passo, Cosmo, porque é uma coisa bem didática também, porque nós precisamos ter uma sociedade antirracista. Não basta que as pessoas digam que não são racistas, é preciso que elas sejam antirracistas. E o antirracista, ele não é necessariamente o negro ou o branco, ele é realmente uma pessoa, né? Ele é gente que não concordam com esse tipo de situação, de discriminação, de preconceito, de racismo. Então, é preciso, sim, que nós tivéssemos essa atitude e essa ação, ela é didática do ponto de vista da reflexão da população, como bem você coloca, que é majoritária. No entanto, ela não tem essa proporcionalidade representativa, seja no Congresso Nacional, Câmara e Senado, até mesmo nas câmaras de vereadores e vereadoras, você não encontra isso. Então, esse passo foi um dos grandes passos que vem também corroborar com a questão das ações afirmativas, né, da inclusão. E isso sem dor. Isso é uma coisa sem dor. Ninguém está tirando o lugar de ninguém, ninguém está tirando o vez de ninguém, só estamos apresentando nas mesmas condições, né, tanto homens e mulheres, negros e negras, para que a sociedade possa fazer as suas escolhas. Benedita, queria que você falasse sobre as mulheres candidatas esse ano, mulheres negras candidatas esse ano. A gente viu que, desde o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco em 2018, passou-se a dar mais espaço, talvez, para discussão sobre essa representação política das mulheres negras. Até que ponto o que a gente vê agora é uma resposta a Bolsonaro, essa onda fascista que emergiu no país? Até que ponto essas mulheres são herdeiras, inclusive, de Marielle Franco, quando levam discussões que Marielle tratava também? E eu lembro de uma frase, acho que foi Angela Davis que falou uma vez, de que quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta junto, né? Então é muito importante que essas mulheres estejam ocupando esse espaço de candidatas agora, nesse momento. É importantíssimo, até porque é muito interessante. A gente diz isso, eu, enquanto candidata a prefeita da cidade do Rio de Janeiro, eu tenho dito que a cidade do Rio, ela é feminina e negra, mas isso vale para o Brasil. A maioria da população brasileira são de mulheres.
E dentre essas mulheres, a maioria são mulheres negras. Então, a população brasileira é uma população que deveria estar sendo representada, né, ter uma representatividade bem maior do que se poderia. Nós não temos que esperar uma tragédia como o assassinato de Marielle para que as mulheres negras pudessem estar nos espaços de visibilidade, porque lutando, nós, mulheres negras, já estamos lutando há muitas décadas, né? Nós somos centenárias na luta pela liberdade, contra a escravidão, contra a violência e tudo mais. Mas esse momento lamentável, né, de que houve, não só no Brasil como nos Estados Unidos, momentos cruéis, mas nós queremos evitar que isso aconteça. E nós, mulheres, estamos nos colocando à disposição para ocupar esses espaços. Porque, na verdade, ninguém vai dar esses espaços. Ninguém dá. Isso é uma questão de espaço político, de poder, que a gente batalha. Então, nós temos as qualificações necessárias. Nós somos mulheres, temos ideologia, temos nossos partidos, estamos na batalha, estamos no dia a dia. O que nos falta, evidentemente, é a oportunidade, né, para que a gente se faça vez e se faça voz, né? Deputada, essa semana, o presidente da Fundação Palmares foi ao Twitter e no Twitter ele avisou que estava retirando o seu nome da lista de personalidades negras da Fundação Palmares. Não só o seu nome, mas aí também nomes importantíssimos aqui do Brasil e de fora, como ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. Junta-se a isso, nesse mesmo período, a senhora que já vinha sofrendo ataques racistas nas redes sociais, uma enxurrada de comentários racistas, preconceituosos e até desrespeitosos enquanto mulher, enquanto ser humano. Que medidas a senhora tomou durante essa semana por mais essa medida do presidente da Fundação Palmares, que se envolveu em mais essa questão? E é bom lembrar para os nossos telespectadores da TVT e os ouvintes da Rádio Brasil Atual, que não é a primeira vez que o atual presidente da Fundação Palmares se envolve aí nessas questões, né, polêmicas, digamos assim, polêmicas, mas que, enfim, afetam diretamente as pessoas negras do nosso país. Eu tomei uma decisão jurídica, porque não poderia ser de outra forma, né? Racismo é crime, e ele tem cometido, né, este crime. Primeiro foi com Zumbi dos Palmares, né, até de negar, de dizer que a escravidão foi benéfica para nós, que não existe nada disso, né? Tem depreciado todo o trabalho que a comunidade negra tem feito, ignorou totalmente a história do Brasil, de todos os momentos, né, de batalhas revolucionárias para a liberdade, contra a escravidão, nega totalmente essas questões, depois pega uma das maior liderança internacional que nós conhecemos, que é o líder Mandela, um homem que deu uma lição ao mundo inteiro, uma lição de tolerância, de solidariedade, né? Um homem que demonstrou de que é possível você conviver numa sociedade plural, guardar os respeitos e os direitos de cada uma das suas etnias, e que ele teve a coragem também de retirar, ele considerando que ele era um marginal, porque ele esteve preso. Você está preso por defender uma ideologia, você está preso por defender a liberdade do seu povo, você está preso porque você quer matar a fome do seu povo e não querem politicamente deixar, né? Você ficar preso porque você defende o patrimônio da sua nação é um orgulho, não é uma vergonha. Vergonha é ter alguém como ele numa fundação que deveria estar tratando exatamente de colocar, né? Ele tem esse papel de se evoluir, né? E estimular a cultura afro-brasileira, a cultura indígena,
E ele fazer isso que ele tem feito, ele não é um analfabeto. Não vamos considerá-lo assim. Ele é, sim, um racista, consciente, e que nós não podemos deixar. E se eu me calo, qual é o exemplo que eu estaria dando depois de ter 78 anos de idade, ter dedicado os 40 anos da minha vida pública a defender a causa, essa causa que é a causa do trabalhador, da trabalhadora, do povo negro, da minha nação? Imagine, eu não poderia, eu tinha que tomar uma decisão e não foi a primeira vez. Já tinha tomado. Desde quando, junto com o próprio governo federal, eles fizeram a maior das chacotas, a maior discriminação, né, ao povo quilombola. E nós nos manifestamos contra isso. E agora, novamente, ele se torna uma das pessoas visivelmente colocada como capitão do mato, e ele disse que vai me processar. Ele é o quê? Apenas trocaram, gente, o chicote pela caneta. Agora é oralmente. Agora assina ali, ó. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. Com que autoridade ele tem? Imagine, ele não era para estar na Fundação Cultural Palmares, mas de jeito nenhum, porque ali a Fundação Cultural Palmares foi criada por gente muito inteligente e comprometida com a história do Brasil, comprometida com o povo brasileiro e brasileira. Ele não é essa pessoa, ele é um elemento fora do conjunto da realidade brasileira. Ele não é uma personalidade da qual a gente tenha que passar o tempo inteiro se desgastando com ele, mas ele é uma personalidade da qual serve de exemplo para que nenhum outro se atreva a fazer o mesmo.